Está no ar, Tainha na Rede, o podcast da festa da Tainha de Praia Grande. Está no ar, Tainha na Rede, o podcast da festa da Tainha de Praia Grande. Está no ar, Tainha na Rede, o podcast da festa da Tainha de Praia Grande. Está no ar, Tainha na Rede, o podcast da festa da Tainha de Praia Grande. Está no ar, Tainha na... Estamos de volta aqui no podcast Tainha da Rede, o podcast oficial da 25ª Festa da Tainha em Praia Grande. Você que está chegando agora, você que deu uma paradinha aí, estamos de volta aqui novamente para poder bater um papo com mais um convidado. Você que está aqui na nave do nosso pavilhão de eventos Jair Rodrigues. Olha, um bom almoço para você, você que está com a família, você que está com os amigos, com os convidados, sejam muito bem-vindos. Se puder, tiver uma oportunidade, segue a gente, compartilha com mais 2, 3, 4 pessoas, seja no Instagram, seja no Facebook, esteja conosco. Se você quiser e tiver alguma dúvida, pode dar uma corridinha aqui no aquário pra gente poder bater um papo. O pessoal da técnica tá aqui, vai conversar com você, vai tirar todas as dicas, o que precisa. Acabamos de ter um podcast muito legal com o Naninho da Pipoca, isso, o Naninho da Pipoca, ele que tá com uma barraca aqui. E agora nós estamos com outro convidado também, que, deixa eu ver se eu não errei o nome, peraí, que o nome que é difícil, gente. Estou com o seu Cledson, é isso aí? Acertei, seu Cledson? Exatamente. O seu Cledson é do Centro Espírita Cair Bar Shelter, é isso? Shelter. Cair Bar Shelter. Olha, eu tinha certeza que eu não ia conseguir falar o nome. Por que o nome tão difícil assim? Vou começar já do nome do patrono aqui. Cair Bar Shelter, a família dele é de origem germana suíça, né? Uhum. Germânica suíça. E eles moravam, já a família veio para o Brasil, e Cair Bar Shelter residia na cidade do Rio de Janeiro. E até um bom tempo ele era boêmio, gostava dos cassinos da Urca, aquelas coisas todas. E aí depois, com um problema de saúde, ele vai se transferir do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. E se torna, conhecido pelo meio espírita, como bandeirante do espiritismo. Porque lá ele conhece... Mas no Brasil, não? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui ele conhece a doutrina espírita passando pela cidade de Piracicaba, pelo interior de São Paulo. Chega a um vilarejo. E naquele vilarejo, depois de algum tempo, ele adquire uma farmácia e começa a emancipação daquele vilarejo, dando o nome àquela cidade de Matão. Foi o primeiro prefeito de Matão. De Matão? De Matão. E o Noroeste Paulista, né? Aqui no Oeste Paulista. E reeleito depois como segundo prefeito de Matão também. E ele criou um jornal chamado O Clarim. Esse jornal O Clarim... Não era o Giro da Região, não, que é o nosso. Esse jornal O Clarim levava mensagens de consolo às famílias, né, de pessoas que faleciam, desencarnadas. E falava sobre a doutrina espírita. E ele fazia essa distribuição gratuita nos cemitérios. Como no cemitério? Nos cemitérios, na hora do sepultamento. Que bacana. Inclusive aqui no cemitério da Consolação, tem um delegado na época que chegou a prender ele, porque naquela época Getúlio Vargas não queria permitir a doutrina espírita no Brasil, né? Mas Getúlio Vargas, por jornal O Clarim, também ser distribuído a mais de 100 países do mundo, já naquela época, em 1930, 1900 e poucos, né? Já era distribuído a mais de 100 países do mundo. Ele tinha uma pessoa que era muito fã desse jornal, que era o filósofo Ernesto Bozano, na Itália. Sim. E Getúlio Vargas era muito... gostava muito das histórias, tinha muito relacionamento com Ernesto Bozano. Então o Getúlio Vargas tenta bloquear aqui no Brasil, proibir as casas espíritas de funcionar. E por intermédio de Ernesto Bozano ele desiste dessa ideia. Então o Cair Bar Shelter fica muito mais famoso ainda no meio espírita, por causa dessa intervenção dele, por causa de Ernesto Bozano gostava do trabalho de Cair Bar Shelter, né, pela divulgação, e Getúlio Vargas gostava de Ernesto Bozano. Então não houve a perseguição às casas espíritas na época.
E esse jornal Clarim, Caibar Schutel, a equipe do jornal Clarim, divulga até hoje, em vários países. Existe ainda esse jornal ainda? Existe, em vários países ainda divulgado. Falando sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, né? A doutrina espírita não é uma doutrina impositora, ela consola, ela não impõe, ela expõe e esclarece todos os dramas da vida, né? É uma doutrina que vem para esclarecer. E o Caibar, né? O nome dele correto é Caibar de Souza Schutel. Caibar de Souza. O Schutel eu não vou falar que é muito difícil. O Caibar, ele teve assim algum momento na vida dele que ele fez algo assim que chamou a atenção, além de ele levar esse consolo, essa informação no jornal, ele teve assim algum momento na vida dele que ele pôde fazer alguma coisa para a comunidade? Sim, na cidade de Matão, na Emancipação, a farmácia dele era muito conhecida por distribuir remédios gratuitos. Já tinha um projeto social então naquela época? Projeto social já era naquela época. Em 1929, 1930, ele já distribuía remédios gratuitamente para a sociedade. E ajudava com outras maneiras, de trabalho assistencial. Mas para a pessoa que tinha a ligação com a doutrina espírita, ele exigia muito, como nós na nossa casa também, o estudo, o entendimento. Porque a doutrina espírita tem como precursores da doutrina os filósofos Sócrates e Platão, da Grécia Antiga. Sim. E eles tinham aquela frase, conheça-te a ti mesmo. E para eu me conhecer, para nós espíritas, nós somos espíritos. Estando encarnados, ligados nesse mundo, nessa dimensão material mais grosseira, ou estando desencarnados, numa dimensão que nós chamamos de mundo espiritual, né? Nós somos espíritos de qualquer maneira. E para eu me conhecer, para eu me equilibrar, para eu ter uma dinâmica melhor sobre a minha conduta na vida, para a minha evolução espiritual, eu preciso ter o autoconhecimento, uma autorreflexão. Eu só adquiro isso através do estudo. Então a gente fala na nossa casa, como é o núcleo de estudos, né? Você fala essa nossa casa é a casa espírita. Vocês estão localizados aonde aqui em Praia Grande? Nós estamos no bairro do Boqueirão, atualmente na rua Jundiaí, número 451. Rua Jundiaí, bacana. E como é que os encontros lá? Toda semana, todo dia? Que hora? Como é que funciona? Ao contrário. Os estudos, né? Que é estudo que fala. É muito estudo. Na nossa casa, na maioria das casas espíritas fazem palestra e tratamento de passe. Na nossa casa não. Em vez de palestra, as pessoas agendam, porque é número limitado de pessoas que vão na cada Hoje, reunião. quantas pessoas mais ou menos, senhor Número Cláudio? de 10 pessoas por 10 reunião. pessoas. Porque aí nós fazemos um trabalho minucioso com cada um. E nós fazemos um bate-papo de esclarecimento. Porque nós já enxergamos o seguinte, a palestra, uma pessoa está só falando. Vocês creem em Deus? Sim. Sim. A doutrina espírita tem Deus. Acredita na Trindade? Sim, na doutrina espírita, Deus é o Criador Supremo, causa primária de todas as coisas. Jesus é nosso guia e modelo, né? Nosso modelo e guia. Nós entendemos a Trindade, pela doutrina espírita, como no caso de sermos espíritos em evolução. Para nós, Jesus foi um espírito que também evoluiu. Eu vou até entrar que eu gosto de escutar. Meu negócio é escutar história, aprender. Eu adoro aprender. Eu estou aprendendo com você hoje aqui, então não se preocupa. Então, dentro dessa evolução, dentro dos estudos que você proporciona junto com a equipe, né, de pessoas que estão lá, vocês estudam a Bíblia, o Evangelho, o que vocês apresentam para as pessoas que são frequentadores, seria a palavra? Frequentadores. Os 4 evangelhos escritos pelos apóstolos, né? Que foram só um apóstolo ligado a Jesus, que era Marcos. Sim. E João, que tinha 16 anos de idade, também escreve sobre Jesus, né? Lucas era discípulo de Paulo e Marcos, discípulo de Lucas, né? Esses 4 evangelhos, o nosso codificador, que é Allan Kardec, ele sintetizou e escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. É a mesma coisa, né? Só que com outras palavras abordando. Mas vocês mais pregam, a parte moral. vocês ensinam que Jesus é o único e suficiente Salvador, ou vocês buscam informação para que entenda a passagem de Jesus, como é que é a dinâmica, como é que é o estudo, a visão do centro. Nós falamos sobre um aspecto geral
do espírito evoluído. Evoluído. E Jesus, para nós, é um espírito que evoluiu em outro orbe, em outro planeta. E aqui ele é o governador desse planeta. E nós somos ovelhas do seu rebanho. Sim. Sem ele não há salvação, né? Sem ele não há como nós encontrarmos o caminho correto. No estudo de vocês ensina que existe vida eterna, Isso. ou é reencarnação? Como é que... Reencarnação, porque nós acreditamos que O espírito que volta. Deus, o espírito retorna, porque se eu tiver só uma existência, como é que eu vou explicar às pessoas com deficiência física? Eu tenho uma família, na minha família, a minha avó, ela teve 12 irmãos, com ela 13. Desses 13 filhos da minha bisavó, 7 eram cegos de nascença. Como é que eu vou explicar para essas pessoas que elas vão ter uma vida só? Né? Que nem tem pessoas na miséria, com deficiência física, e pessoas na opulência financeira, com plena saúde. Para uma só existência, nós vemos Deus como justo e bom. Então ele nos permite a oportunidade de retornarmos para repararmos os nossos erros, nossos equívocos e retornarmos no caminho da evolução, né? Porque seria injustiça a gente viver uma vida só, uns na miséria e outros na opulência. Então nós orientamos isso, explicamos isso à luz da doutrina espírita, né? O nosso codificador, Allan Kardec, que não é o nome dele verdadeiro, Allan Kardec é o pseudônimo dele, quando ele era sacerdote druida, do povo druida, da época do povo celta. O nome dele é Hippolyte Léon Denis Arrivail, ele era um professor, pedagogo, e por ele não querer as obras dele como pedagogia influenciar nas obras espíritas, ele adota o nome de Allan Kardec. Ele escreveu 32 livros, né? Desses 32 livros, está explicando a evolução nossa como espírito, a melhora nossa como pessoa, né? E mostrando para nós que Jesus, ele veio como espírito mostrar que nós podemos fazer o que ele fazia. Que ele mesmo fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, né? E muito mais. Porque Jesus também evoluiu como nós, na nossa concepção. Não aqui na Terra, Entendeu? mas em outro local, e tendo a Terra como planeta, e um dos planetas que ele governa. Seu Clécio, e hoje o trabalho de vocês lá no centro, é centro que fala? Centro Espírita. Referente a esses objetos, seu trabalho hoje aqui, a sua permanência hoje aqui na Festa da Tainha. O que seria? Vocês fazem artesanatos para ajudar a isso? Nós temos um curso de laborterapia. Tricô, crochê, costura criativa e costura normal. E estamos buscando outras parcerias para dar cursos na nossa casa. Porque uma coisa que nós aprendemos na doutrina espírita é que a maior caridade que a gente pode fazer a um ser humano é dar a ele condição de não precisar receber caridade. Então nós ensinamos a pessoa a trabalhar, a ter uma profissão. Vocês têm um ateliê de artesanato lá, que vocês são voluntários as pessoas? São todos voluntários. Todos voluntários. Todos voluntários. E tudo que é arrecadado vem para o centro para poder ajudar? Para o estudo? O estudo, mas o aluguel, as despesas, tudo que nem o meu caso. Quem sustenta o centro, eu trabalho como corretor de seguros. Que legal. Então a gente tira o dinheiro da corretora e põe para pagar o aluguel, pagar as despesas. Minha esposa é professora aposentada, também ajuda. Dificilmente a gente pede doação em dinheiro. Muito difícil. São todos voluntários? São todos voluntários. Às vezes uma pessoa ou outra doa alguma coisinha para pagar uma luz, uma água, mas a gente não pede, a gente não obriga, né? Não vincula. E as pessoas que fazem um curso de laborterapia, que vão aprender a fazer essa garrafinha aqui. Muito bonita a artesanagem. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, aqui, ó. Dá pra ver aqui, chefe? Tá, ó. Acende a luz. Que legal. Coisinhas aqui, tudo. Mas tapetes, tricô, crochê, tudo. Para ensinar a pessoa a ter uma profissão, né? E aí a pessoa normalmente, se a pessoa não tem uma renda, tem algum problema financeiro, nós ajudamos com cesta básica enquanto ela aprende. Acabou de aprender, se ela não tem condições, a gente compra o primeiro material e daí ela segue o caminho dela. Ela faz e passa a vender. Isso, e dá vaga para outra pessoa. Não só nesse curso, nós estamos também batalhando... Estou vendo que vocês têm vários cursos aqui, né? Curso de informática... Atendimento paterno, orientação espiritual, tratamento espiritual aos animais. Aos animais também. Laborterapia. Que é a laborterapia que ensina esses estudos. Evangelização infantil.
Mocidade Espírita, bingo beneficente também. A cada 6 meses a gente faz um bingo, né? Para essas coisas do artesanato, para a gente comercializar, né? Cinema espírita passando alguma coisa. Tem um filme espírita que é o primeiro filme espírita brasileiro, que foi feito em 1973. Chama Joelma, 23º Andar. Que conta a história do edifício Joelma. Bacana. E tem muitos outros filmes espíritas. Sarau, de poesia espírita. Poesia espírita. Chico Xavier, o primeiro livro que ele escreveu foi Parnaso de Além Túmulo. É um livro grosso, reúne vários poetas, né? E que nós temos, além desses livros, outros livros também de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que falam sobre poesias. E nós fazemos um sarau. O sarau, nós reunimos as pessoas em grupo e cada um lê um trecho da poesia, faz comentário, as pessoas também fazem comentário em homenagem a esses poetas, né? Que legal. E é tão bonito a poesia e tão perdido hoje em dia, né? A gente valoriza esse trabalho na nossa casa. Bacana, tem bastante coisa, né? Aprofundamento dentro da doutrina espírita, o estudo e aprimoramento do magnetismo. O que é isso? Do magnetismo e... Sonambulismo. Sonambulismo, sabe o que é, né? Mas o magnetismo... Não, o sonambulismo, o pessoal pensa que é só ir pra geladeira comer de madrugada. Não é? Eu já estava pensando isso, gente, olha só. Isso não. O magnetismo, os incas, maias, astecas, os egípcios, trabalhavam com a cura pelas mãos. Nós não falamos cura, porque quem cura é médico. Né? Quem cura o corpo é médico. Nós tratamos o perispírito, que é o corpo semimaterial que liga nós, espíritos, ao corpo físico. Então nós aplicamos o magnetismo, seria em todos os campos de força, em todos os chakras que os sânscritos costumam chamar, né? Desde do coronário até a base dos pés. Diferente das outras casas que trabalham com passe. Porque o passe normalmente é só imposição de mãos no chakra coronário. A gente trabalha campo de força por campo de força. Porque o nosso codificador, Allan Kardec, ele era magnetizador. Desde os 15 anos de idade até o seu desencarne. E ele descobriu a doutrina espírita, né? Codificou a doutrina espírita, quando ele estava no magnetismo. E os amigos dele do magnetismo chamavam ele para ver os fenômenos das mesas girantes. Que bacana. Por isso que chamava mesa redonda, porque ela girava. Mesas girantes, que falavam, pulavam, escreviam. Era o envolvimento espiritual daquela época, né? E Kardec sempre foi magnetizador. E na nossa casa, e algumas outras casas também aplicam essa técnica do magnetismo, que é o tratamento do perispírito que pode reverberar no corpo físico. Mas nós não prometemos cura. Inclusive incentivamos a pessoa a continuar com seu tratamento médico, acompanhamento médico, que quem trata do corpo físico são os médicos. Que bacana. Tem tanta coisa que a gente pode procurar e querer saber um pouco mais. Tem história, tem mais pessoas que estão lá para orientar junto com o senhor. Sim, sim. Não é só o senhor não, né? Não. Apesar que a nossa casa está há pouco tempo. Eu estou na doutrina espírita desde 86, que eu comecei na doutrina espírita na Federação Espírita de São Paulo. E eu trabalhei em outras casas, aliás, em 2 casas apenas, né? Uma no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Aí quando eu me mudei para Praia Grande há 14 anos atrás, numa casa espírita aqui. E há 4 anos atrás nós abrimos o Caibar Chute aqui na Praia Grande. Que bacana. E com relação ao sonambulismo, o que é? Nós acreditamos que nós somos espíritos e nós podemos nos emancipar do corpo físico e ter a clarividência e a vidência, que são bem distintas. A clarividência, o que é? É quando eu, espírito, consigo ver coisas do passado, presente e futuro da vida material. É um clarividente. O vidente é aquele que vê as coisas do mundo espiritual, da dimensão espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que está fazendo um diagnóstico numa outra pessoa, né? Então, ela está vendo o corpo daquela pessoa, está vendo a enfermidade. E isso ela está sendo clarividente. Mas se ela tem um desencarnado ao lado dela, dizendo, olha, para essa enfermidade, você tem que diagnosticar tal remédio, ela está sendo vidente. Então, o vidente é todo que tem contato com o mundo espiritual. Entendi. Que também é chamado de médium. E clarividente é aquele que sabe da vida do passado, presente e futuro, da vida material.
Legal, quanta história bacana, hein? É muita coisa. Nossa, gente, olha, aprendi tanto aqui com o seu cara. Se a gente ficar contando história, eu quero contar história, dá pra aprender bastante coisa. E olha, como eu falei, e todo mundo que nos acompanha sabe, eu sou uma pessoa que adora escutar história, gosto de aprender, coisas que eu não sei, gosto de andar por onde que eu não sei pra aprender, né? Acho que é mais ou menos por isso que a gente, eu escutei bastante o trabalho de vocês. Ô, senhor Cláudio, eu gostaria que o senhor, antes da gente fechar nosso bate-papo aqui, deixasse aqui o endereço, o telefone, contato, o pessoal procurar e falasse aí, fica à vontade aqui pro público que está aqui na nossa câmera do lado de cá. Olha, aliás, aqui ó, no centro, pronto. Então, nós temos o nosso canal no YouTube, onde nós temos os estudos presenciais da nossa casa, a nossa roda de conversa do bate-papo também no nosso canal no YouTube e também estudo de muitos livros espíritas. Nosso canal no YouTube é Centro Espírita Cairbar Schutel PG. PG de Praia Grande. E o nosso comunidade do WhatsApp, que também tem estudos e também para a pessoa conversar, ir na nossa casa, fazer o tratamento, mas o objetivo mesmo é o estudo, porque o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral da pessoa, né? O magnetismo, o passe, são secundários. O principal é a pessoa se transformar numa pessoa melhor. Como a gente fala, a melhor religião é aquela que transforma o ser humano num ser humano melhor. Não existe religião melhor. Então eu posso ser um bom espírita se eu gostar do que está sendo falado lá. Mas se eu gostar de uma outra coisa, eu vou ser um mau espírita. Então deixa eu ser uma boa coisa lá, né? Na outra religião, que também tem o ensinamento de Jesus. Que bacana. Então é a mesma coisa. Tem bastante coisa para você que está Posso nos passar o meu acompanhando. número do WhatsApp? Ah, claro, com certeza. Passa o número aí, seu Clécio. Meu WhatsApp... Aqui, ó. Passa aqui, pessoal, aqui, ó. Meu WhatsApp é o 13 98130 8408. Que bacana. Para vocês que acompanharam nós até agora, olha, não deixe de seguir aqui o Centro Espírita Cairbar Schutel PG. Aqui, ó. PG, pronto, tá aqui. PG. E para vocês que estão com a gente aqui, vamos voltar mais tarde. Às 19 horas nós estamos voltando aí com o podcast Tainha na Rede. Gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui na parte da tarde, da manhã com a gente. Continue conosco, hein, pessoal? Não vai embora, não. Continua conosco, curta, compartilha. Convido o pessoal que às 19 horas estarei de volta aqui para a gente poder bater um papo. Você que está aqui na nave aqui do evento, olha, visita todos aqui, bate um papo com todo mundo, conheça um pouco mais do trabalho de todos vocês. Gostaria de agradecer também o pessoal que nos cedeu aqui, ó, esse copo maravilhoso. Se você está aqui e quiser comprar um copo desse, o preço é campeão, ó. Todo de inox, gostoso para tomar um chopp, tomar um vinho. Tá baratinho, R$60. Procura o pessoal ali na barraquinha aqui do lado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, muito obrigado a todos. Beijo do Léo. Continue com a gente e até mais tarde, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.